Beth, boa noite pessoal, boa noite aqui também, a Deia, boa noite todo mundo, é um prazer recebê-los. Nós estamos aqui no projeto 707, onde nós estamos falando sobre colorimetria, ok? Estamos abordando esse tema colorimetria, que é um tema super importante, e hoje nós vamos estar recebendo um convidado muito especial, que já esteve conosco aqui a semana passada, Jailson Mello, especialista em visagismo, que vai estar falando conosco hoje sobre a emoção que as cores transmitem. Quando nós falamos de coloração, de colorimetria, muitas vezes acaba sendo desassociado de algumas questões, que é o que nós vamos estar abordando aqui hoje, ok? Nessa noite, tá? Então, boa noite ao pessoal, deixa eu só dar uma boa noite aqui. Tá ok. Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal aqui. Pronto, tal. Isso, pronto. Boa noite, pessoal. Adriano Alcântara. Boa noite, Adriano. Que legal você aí, cara. Muito bem-vindo. Bem, vou chamar aqui meu amigo Jailson Mello, enquanto o povo chama aqui vocês, tá bom? Bom, Jailson, tá? Passa aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Boa noite, querido Jailson. Tudo bom? Olá, querido Dodge. Tudo bem contigo? Deixa eu só arrumar. Estou tentando arrumar essa luz aqui, porque... Eu também estou tentando aqui me arrumar aqui, arrumando a câmera aqui para o povo. Mas vamos se arrumando. Pronto, aqui eu acho que eu já consegui arrumar aqui para as pessoas. É um prazer em tê-lo conosco. Pessoal, nós estamos nos arrumando aqui, tá? O Jailson lá, eu aqui. Mas vai dar tudo certo, tá? Deixa eu só antes de arrumar aqui rapidinho. Pronto, aí. Acho que deu certo aqui, acho que nós conseguimos vencer. Jailson, meu querido, é um prazer em tê-lo conosco aqui mais uma vez, não é? A brilhantar aqui as nossas lives. Nós estamos recebendo aqui várias pessoas falando sobre a questão da colorimetria, né? Essa semana é uma semana que nós temos abordado o tema colorimetria, e justamente esse tema proposto por você, as emoções que as cores transmitem, isso aí eu acho super importante. É uma questão muito importante que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, né? As pessoas, elas como olham a cor, elas olham a cor apenas com caráter de beleza, né? A cor que combina, a cor que não combina, e a beleza da cor. E esquece que toda cor transmite uma emoção, né? E que essa emoção, ela tem que ser avaliada e levada em consideração. Então, eu quero dizer que eu fico muito feliz em tê-lo aqui conosco, agradecendo a sua participação e sabendo que esse tema é um tema muito pertinente, muito importante. Então, fique à vontade, Jailson, pode se apresentar novamente, né, que nós temos pessoas diferentes aí, o povo está chegando, né, na medida que vai chegar. Pessoal, você que está entrando na live, clica no aviãozinho aí embaixo, vai compartilhando com seus amigos, ok? Compartilha aí com 10 amigos e vamos aí compartilhar as informações que são de suma importância e temos aqui essa fera conosco mais uma vez, uma grande honra. Jailson Mello, fique à vontade. Ok, Dodge. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar falando aí com o seu público, falando um tema super interessante, né, Dodge, que é os aspectos emocionais da cor, né? Sim. Bom, primeiro vou me apresentar. Eu sou visagista de formação, me formei pela Universidade em Morumbi em 2007. Em 2012, eu comecei a lecionar na mesma universidade como professor. Então, eu tenho formação em especialidade de visagismo e terapia capilar, tenho formação em docência do ensino superior e em psicologia clínica cognitiva comportamental. Então, tenho 2 pós-graduações aí. De cursos de formação, eu tenho formação com o Philippe Hallowell aqui no Brasil, tenho formação com o Claude Juillard, o francês, tenho formação com o Julian Gabarra, espanhol, com Freitas Magalhães, que é especialista de leitura de microexpressões da face, Portugal. Enfim, Leandro Reck, Fábio Peloso. Só gente fraca, né? Só gente que não entende nada de visagismo. Olha só, Dodge, são pessoas que falam, né, sobre a importância da leitura do rosto de uma forma, uns de uma forma mais cientificista, no caso,
outros de uma forma mais emocional, mas enfim, todos falando de rosto. E tudo que interessa rosto interessa para um visagista, não é? Todos os conceitos que falam sobre o rosto, cabe a nós aí, eu acho que se aperfeiçoar para poder falar com propriedade, não é? Estamos Verdade. aí na busca incessante, então, do conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Jailson, você consegue baixar a câmera um pouquinho para você subir um pouco na câmera? Vê se dá. Tipo assim? Mais um pouco. Isso, mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Isso. Aí, ficou ótimo. Espera aí um pouquinho, Dodge. Espera aí um pouquinho só. Acho que eu vou baixar assim, ó. É melhor? Pode ser. Ótimo, ficou ótimo. Perfeito. Tá bom. Tá bom assim? Ótimo. Tá. Jailson, você falou sobre a sua formação e você me fez lembrar, antes de nós entrarmos aqui no tema, a primeira vez que eu te vi. A primeira vez que eu te vi, que eu te conheci e te vi lecionando, foi na semana acadêmica, lá da Universidade Anhembi Morumbi, no qual você falou sobre as proporções áureas. Você deu uma aula sobre as medidas áureas, né? E o número pi lá e tudo mais e tal. E foi uma aula muito maravilhosa. E aquela semana eu fui em várias palestras, né? E me chamou a atenção isso, que eu falei, meu, esse rapaz aí, ele é uma pessoa que domina o assunto e vai longe. E aí eu fiquei muito surpreso depois quando eu te vi sendo nosso professor. Fiquei muito feliz, muito contente, né? Porque eu já tinha tido esse contato inicial, no qual eu já tinha percebido esse domínio, né, que você tinha dessa arte. Então, de parabéns. Eu fico muito feliz em poder tê-lo como parceiro e como amigo aí nessas pelejas. Muito obrigado pela sua existência. Bom, Dodge, muito obrigado. Também é um carinho. Você saiba que a recíproca é muito verdadeira, não é? Eu digo que eu estava fazendo uma live com a Luma agora em pouco. Eu acho que a Luma não foi do seu tempo, a Luma Sakamoto. Não me é estranho o nome. Sakamoto ou Sakamoto? Me fugiu agora o sobrenome dela. Não me é estranho. Eu estava comentando com ela o quanto é gostoso a gente ver que as sementinhas ali que foram plantadas, que caíram em terras férteis, não é? E você é uma dessas sementes que está aí falando com tanta propriedade sobre assuntos da tricologia capilar. Não é muito a minha área, mas eu fui mais me direcionei mais para o visagismo, mas enfim, são áreas que se complementam, porque quando a gente fala de beleza, a gente fala de saúde, não é? Verdade. Estar saudável é belo, isso é bonito aos olhos de quem vê, não é? E aos nossos olhos também. Então a gente estamos todos juntos e misturados, tá certo? É isso aí, maravilha. Maravilha. Então vamos iniciar o tema? O pessoal está chegando aí, boa noite, pessoal. Todos, não dá para ler o nome de todo mundo, né? Muita gente. Mas, pessoal, na medida que vai entrando, clica no aviãozinho aí, ó, vai compartilhando a live com os amigos, tá ok? Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, vai compartilhando aí também. A gente agradece a força. A Jailson, fica à vontade. Tá, joia. Bom, então vamos lá, né? O tema escolhido foi sobre cor, né? Por que eu achei interessante, Dodge, falar sobre esse tema? Porque quando a gente pensa em cor, quando o profissional de beleza pensa em cor, às vezes nós pensamos apenas em uma das metodologias da cor, que é a sua forma de aplicação, certo? Sim. Mas existe aí também uma outra questão que é super importante, que é a questão da comunicação da cor. Então, nós temos dois pilares aí para o profissional de beleza. Nós temos a cor enquanto enquanto pigmento para aplicação, ok? E a gente tem a cor também como um instrumento de comunicação, certo? Mas não obstante disso, Dodge, olha que interessante. Todos nós trabalhamos a cor sob os dois conceitos que são muito importantes. Então, eu queria explanar um pouquinho aqui hoje sobre a cor como energia e a cor como pigmento, ok? Ótimo. Porque são duas características, são duas propriedades diferentes. É sabido que a cor, Dodge, ela não é uma propriedade dos objetos. A cor não é uma propriedade dos objetos. A cor é uma interpretação que o nosso cérebro faz quando a luz incide sobre o objeto e reflete nos nossos olhos. Então, olha só, nos nossos olhos, na nossa retina, nós temos células
que são células também neuronais. Fazem a captação dessa onda, porque o que é cor? A cor é uma onda eletromagnética que sensibiliza os nossos olhos. Já isso, mas toda onda eletromagnética sensibiliza os nossos olhos? Não, não. Você está falando, a gente está por transmissão por celular aqui. Eu estou falando, você está me ouvindo. Tem uma onda eletromagnética? Tem uma onda eletromagnética. Está sensibilizando os nossos olhos? Não está sensibilizando. Então, não é cor. A cor é uma onda que sensibiliza os nossos olhos. E olha que interessante, então. Se a gente for pensar sobre essa perspectiva, que a cor é uma onda que contém um pacote energético que sensibiliza os nossos olhos, ora, quando esta onda, então, ela adentra aqui as nossas células neuronais, cones e bastonetes, este pacote energético, ele vai colidir, ele vai transmitir impulsos eletromagnéticos nas nossas células neuronais, e isso é que vai ocasionar, então, as várias sensações emocionais das cores as quais a gente sente. Então, é muito importante que o profissional de beleza tenha este conhecimento, que a cor que é aplicada no cabelo do cliente, que a cor que é aplicada na maquiagem, no caso da consultora de imagem, que a cor que ela indica para as clientes dela, né, em relação às roupas, os acessórios, todo este conjunto de informação simbólica vai trazer, sim, sensações emocionais. E nós somos responsáveis por essas sensações, as quais o nosso cliente vai sentir. Sobretudo quando a gente faz, por exemplo, uma coloração de cabelo, não é? Quando a gente faz uma maquiagem, que às vezes a cliente gostou, gostei, chega em casa ela tira. Por quê? Porque às vezes você forçou muito ali no tom escuro, ou deixou um pouquinho opaco, ou iluminou demais, enfim. Porque são sensações que a gente vai ter, né? Quando a gente pega, então, que é interpretado pelo nosso cérebro. E dentro desse contexto é interessante, realmente, como a gente percebe. Por exemplo, as pessoas que preferem usar roupa preta, elas encontram na roupa escura, no preto, segurança, né? A impressão é que o preto está resguardando aquela pessoa de se expor. E, quer seja numa roupa, quer seja em um cabelo, por exemplo. E quando a pessoa ela quer se expor, ela usa cores claras, né? Por exemplo, o branco, né? E tanto um louro no cabelo, por exemplo, a mulher que quer ficar com os cabelos louros, ela quer se expandir, ela quer que as pessoas a notem, ela quer ser notada. E muitas vezes, quando a pessoa ela escurece o cabelo, ela já está numa... Eu percebo muito isso aqui, quando as clientes vêm clarear e escurecer o cabelo. Geralmente, quem escurece o cabelo, ela está em um momento mais introspectivo, em um momento mais quieto. E quando ela quer clarear, é aquele momento de explosão, aquele momento que ela quer aparecer. E a gente percebe isso na roupa, em tudo, né? Por exemplo, até numa praia mesmo, né? Por exemplo, os homens geralmente que usam sunga branca na praia são aqueles que querem se expor, eles querem ser mais notados, né? E os que querem se esconder usam sunga mais escura. Então, até isso a gente percebe, né? Em pequenos detalhes de roupa, tal. Então, isso que você falou aí é uma coisa que é muito interessante e me trouxe à memória agora essas questões, né? Não sei se você... Sim, olha só. Quando você falou da questão do branco e do escuro, né? Do branco e do preto, por exemplo, você falou de uma polaridade da cor, né? Sim. O contrário do claro é o escuro, óbvio. Eu gosto de sempre fazer uma analogia, Dodge, o seguinte... Quando você falou do preto, da sobriedade, não é? O preto tem vários outros adjetivos que a gente pode elencar. É a mesma coisa, você acorda à noite, num quarto escuro, ausência de luz. A ausência de luz causa o quê? Causa o cuidado, que você vai ter que levantar para não tropeçar, para não cair, não é? Então, por isso que o preto realmente ele traz essa sensação de tal sobriedade, de cuidado, entendeu? Enquanto o branco, olha só que disparidade. O branco, tudo bem, ele é a iluminação, é você caminhar livre, não é?
aonde quer que você esteja, porque o branco é a mistura, o branco luz é a mistura de todas as cores, mas o branco também, ele traz uma sensação de cuidado. Porque quando você usa branco, por exemplo, você não toma, não posso encostar em nada porque vai me sujar, não é? Branco sim. é muita transparência, é aquela coisa de que qualquer coisa que encostar, que vai aparecer ali. Então, traz essa sensação da pureza também, não é? O branco tem esse poder de trazer essa sensação da pureza. Agora, quando a gente pensa, voltando para o cabelo, então, olha só, por isso que a gente não pode fazer leituras, às vezes, muito fixas do significado da cor. Uma mulher, por exemplo, quando ela escolhe deixar os seus cabelos brancos, que ela quer assumir os seus brancos, ela está trazendo uma expressão na sua imagem de extremamente forte. Porque é assumir realmente quem ela é. Como se ela, esta sou eu não preciso de máscara. Pigmentar o cabelo seria mascarar uma realidade, vamos dizer assim. Não é que é errado, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Cada um tem o seu momento. Mas o branco, ele traz também essa força. E realmente o preto traz essa sensação que você muito bem explanou aí, que é aquela sensação de resguardar-se, de acuidade, enfim, de proteger-se. Né? Então a gente tem que entender toda este simbolismo, na verdade, na coloração capilar. Uma mulher, por exemplo, hoje já não tem mais este significado tão forte. Mas eu não sei se você se recorda, quando começou a ser lançado, Dodge, pelas empresas, a coloração vermelha, aqueles vermelho intenso, que era só mulher que tinha que ter muita personalidade para usar aqueles vermelhos intensos, né? A gente falava, nossa, realmente você quer essa cor, né? Uma que a gente sabe que o pigmento é muito maior, não é dentro do cabelo, ele é mais difícil de cair, enfim. Mas o vermelho, ele mexe com as emoções. O vermelho é uma cor extremamente passional. O vermelho lembra fogo, lembra muita energia. A onda eletromagnética do vermelho, a qual ele emite, é muito grande. É muito grande. É a maior onda que a gente tem ali a maior, abre aspas, a maior onda que a gente consegue enxergar. Porque depois do vermelho tem lá o ultravermelho. Né? Então, assim... Isso, imagina uma onda gigante energética chegando nos seus neurônios. Vamos pensar assim, o que isso vai ocasionar ali dentro? O burburinho que isso vai ocasionar. Então, olha só o quanto é importante. Não é só trabalhar cor pensando no aspecto estético. Não é. Cor é muito mais do que isso. Sim. Cor é muito mais do que isso. Uma outra questão, Dodge, por exemplo, pegando ainda a questão dos vermelhos. Nós temos lá os vermelhos que são quentes e os vermelhos que são frios. Então, quando harmonia, quando a gente fala em harmonia, a gente fala em processos de repetição. Então, quando eu coloco uma cor quente numa pele de temperatura quente, eu estou trazendo ali harmonia. Porque eu até vou ser repetitivo, eu falei isso a live passada. Quando a gente trabalha contrastes, o nosso cérebro, o nosso olho, ele é muito sensível. Então ele fica buscando o equilíbrio. E o equilíbrio está na repetição. Pintura bastante fixa, tá? Então olha só, se você coloca um cabelo frio numa pele quente, você está ali dando um contraste de temperatura, que já não ficará harmônico. Então ainda tem essa questão. Por isso que as empresas disponibilizam lá nas suas cartelas cores quentes, cores frias, cores quentes que tem um pigmento depois do ponto lá que é frio para dar uma amenizada, que isso já vai ser direcionado para aquelas peles que nós chamamos de peles neutras. Tem o neutro quente, tem a pele neutra fria. Então, é bastante interessante, é muito interessante conhecer de coloração pessoal, para você trabalhar com destreza a cor que você vai sugerir ali para a sua cliente. Muito interessante, verdade. Muito interessante mesmo. E isso é de suma importância profissional ter esse conhecimento, né?
Perfeito. Outra coisa, Dodge, que é muito importante, que muitos profissionais de beleza me perguntam: Jailson, qual é a cor ideal? Qual é a cor da lâmpada que eu tenho que trabalhar lá no meu cabelo, então, para validar as propriedades da cor de uma forma mais assertiva? Tanto a que eu for aplicar, quanto eu for conferir que cor está o cabelo da cliente. A luz que se aproxima, a luz do sol, ela é a luz mais apropriada para a gente ter no salão de beleza. E não adianta, Dodge, colocar ali, por exemplo, no espelho da maquiagem, mas eu intercalo luz quente com luz fria, quente com fria. Não adianta. Tem que ser uma luz própria, uma luz específica. Uma luz de 5.000, eu não me recordo se é 5.000 K, eu acho que é isso, de Kelvin, ou se é ou o IRC da lâmpada, enfim. Mas a gente tem que pensar nisso também. Paredes de cor neutra, para não ter interferência na sua análise. Porque senão, às vezes, você pensa que está trabalhando uma cor lá, ela sai meio-dia, o cabelo grita no sol. Outra cor, que não tinha nada a ver com aquela que for escolhida ali na cartela. Tá? É verdade. É verdade. Alguém perguntou aqui, as pessoas que têm pele fria e o cabelo puxado para o castanho com fundo quente, se neutraliza? Não, neutraliza não, isso é natural. Isso eu não entendi a pergunta. Você entendeu? Ou as pessoas que têm a pele fria... Então, olha só, quando a gente faz uma análise de cor, Dodge, a maioria da população, vou tentar responder essa pergunta. Tá, okay. A maioria da população tem um misto de cores quentes e cores frias. Aonde, Jailson? Vou dar um exemplo. Minha pele é uma pele fria. A esclera, o branco dos meus olhos, é um branco frio. Mas poderia ser um branco mais amarelado, poderia ser um branco quente, ok? A mucosa aqui, minha mucosa dos meus lábios, também é mais puxado para um rosado frio, mas poderia ser uma boca mais alaranjada. É muito difícil a gente ter pessoas que é só fria ou que é só quente nas colorações naturais. O que a gente analisa? Por que eu estou falando isso? Para sugerir a cor do cabelo, a gente analisa a cor que o cabelo está, a cor natural do cabelo, ok? A gente analisa a pele, a gente analisa o branco dos olhos, a esclera, a gente analisa a coloração da gengiva, tá? Tudo que está aqui no rosto. A bochecha, o rosadinho, se é um rosadinho bastante frio, enfim, se é um vermelhinho mais quente. Então, neste caso, possivelmente, a pessoa tem uma mescla entre quente e frio. Tá? E aí a gente ficaria nas categorias de pele neutra. Então, a gente vai jogar o quê? Uma coloração também que se aproxime de um tom neutro. Este neutro pode ser mais quente ou mais frio, dependendo dessa nossa análise aí de tudo que a gente enxerga aqui no rosto. Ainda mais uma população tão mista como é o brasileiro, né? Misturou tudo. Exato. Então não tem como... E tipo uma pessoa oriental, ela tem essa característica de ser só pele fria ou também não? Ou fria ou quente? Então, olha só, geralmente quando a gente fala que a etnia, quando a etnia é pura, ela vai ter sim algumas características, abre aspas, tá? Mas que são muito relevantes daquela etnia. Então, por exemplo, os orientais, eles podem sim, na sua grande maioria, ter uma pele mais fria, tá? Os alemães, por exemplo, os escandinavos, eles têm uma pele mais quente, têm uma tendência de ter uma pele mais quente. Então, dependendo. Mas aqui no Brasil, eu costumo dizer que o Brasil, gente, o Brasil é um celeiro maravilhoso. A gente tem tantas tipologias, né? De cor de pele, nossa, a gente pode trabalhar assim à vontade, a gente tem muita ferramenta para trabalhar a pele brasileira, tanto quanto cor de cabelo, quanto a maquiagem. Não é à toa que os cabeleireiros brasileiros, os maquiadores, são os melhores do mundo, né? Porque para poder lidar com toda essa etnia, essa diferença, tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Perfeito, é isso mesmo. Tem mais perguntas aí, Dodge? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Os brasileiros geralmente são mesclados. Alguém perguntou sobre a pele negra aqui. E a pele negra?
O que teria a dizer sobre a pele negra? Pele negra segue o mesmo procedimento de análise das peles brancas. A pele negra também pode ser fria, pode ser quente e pode ser neutra. Não existe isso de que existe cores de batom específico que vai ficar muito bem para a pele negra, entendeu? A gente tem que analisar, sim, se aquela pele ela é fria, quente ou neutra. Os negros nigerianos, por exemplo, eles têm uma tendência de serem mais avermelhados, tá? Eles tons quentes. Tem negros que têm uma pele extremamente azulada. Tem uma modelo, que você vai me matar agora, eu não vou falar o nome dela. Mas, enfim, ela tem uma pele extremamente azulada, um azul extremamente frio. Eu conheço. Inclusive, eu vi uma foto dela esses dias. Mas ela é muito linda, né? É muito linda. Linda, maravilhosa. Então, assim, as peles negras, elas têm também, né, essa disponibilidade. Tem uma pergunta aqui, quais as cores próprias para cada cor de pele? É a Malena. É a Manela Cecim. Isso, Manela. Tá, então olha só, Malena, vamos lá. Vou tentar te responder de uma forma um pouquinho mais precisa, tá? Quando a gente faz uma análise de pele, a gente tem que prestar atenção em 3 categorias dessa pele, que é a temperatura da pele, tá? Se ela é quente, fria ou neutra. Então, a gente presta atenção nesta categoria. A gente presta atenção na intensidade da cor da pele, tá? Então, se ela tem brilho ou se ela é uma pele mais opaca. E a gente presta atenção no valor. Eu chamo de valor a questão do contraste da pele. Por exemplo, vou me trazer aqui como exemplo. Eu tenho um valor alto. Por quê? A minha pele, a minha beleza natural, eu gosto de falar de beleza natural, ela passeia entre um tom que é muito escuro, que é a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, cor da minha sobrancelha, e um tom muito claro de pele, de esclera, dos dentes. Exatamente, essas 3 categorias, Malena. Obrigado, você postou aí. Então, a gente tem que observar estas 3 categorias. Dependendo do resultado de cada categoria, é que eu vou trazer, então, que eu vou entender lá na minha cartela de cores, qual é a melhor cor que vai se adequar para uma harmonia estética no cabelo da minha cliente. Então, vamos lá. Eu posso ter um cabelo quente, brilhante. Mas essa minha cliente, ela pode ter, de repente, já na sua beleza natural, um cabelo muito claro e uma pele muito clara. Então, dentro deste quente e brilhante, para onde que eu vou? Eu vou lá para os tons de loiros, que são quentes e que são claros. Então, eu vou lá a partir do 9, 10, 11, de altura de tom, numa escala de 100. Tá? Agora, por exemplo, vamos lá, eu tenho uma cliente que ela tem um cabelo frio e também tem pele e olhos claros. Então, eu vou prestar atenção, mas ela pode ter opacidade de intensidade. Então, ela é fria, é opaca e tem um baixo contraste. Então, aí eu vou lá nos tons de loiros, que são frios e que puxam para o opaco, os tons mais acinzentados, quando eu falo opaco. Tá? Então, a gente tem que pensar em todas essas categorias aí da pele. Legal. Legal. E esse local que é feita a consulta, ele é uma cartela específica para isso? Desculpa, Dodge, eu não entendi a sua pergunta. O local que você faz essa pesquisa, ele é uma cartela específica para isso? Dessas questões da tonalidade, ou você fala com relação ao olhar a pele e olhar a cartela de cores mesmo, de coloração normal? Entendi. A gente faz uma análise. A gente faz uma análise da coloração pessoal do cliente, ok? Como funciona essa análise? Existem dois tipos de análise que muitas consultoras trabalham. Umas trabalham a análise presencial, onde elas vão passando uns tecidos coloridos próximo ao rosto, porque é importante entender como essa cor se
se comporta em relação ao rosto. Então, elas vão passando tecidos de temperatura quente, várias tonalidades quentes. Você tem algum tecido desse fácil aí? Não, né? Fácil não, querido. Não, né? Tá ok. Tá, para mostrar para o pessoal como é que é. Mas é como, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu tenho Ó, é como se eu colocasse um tecido assim, próximo ao meu rosto, tá vendo? Ó? Então, eu vou passando esse tecido. Então, aqui eu tenho um amarelo, que ele é um amarelo mais frio. O que vai acontecer quando eu passo esse tecido amarelo que é mais frio? Se a minha pele for de temperatura fria, vai parecer, Dodge, é uma coisa impressionante, como se eu estivesse maquiado, porque não vai aparecer tão evidente as linhas de expressão, não vai aparecer as olheiras, as manchas do meu rosto. Por quê? Porque houve uma harmonia entre o tecido, que tem as mesmas propriedades da minha pele. Um tecido de temperatura fria, um amarelo mais frio, talvez ele não seria o mais ideal, tá? Mas é só o exemplo que eu tenho aqui. Sim, tem só o exemplo. Tá? Brilhante e de temperatura fria, entendeu? Agora, quando eu passo tecido quente, por exemplo, o que vai acontecer na minha pele? Então, a gente tem que observar. Vai ficar, as manchinhas naturais vão ficar muito mais evidentes, vai realçar a olheira. E é exatamente isso, Dodge, que acontece quando a gente, então, aplica uma coloração no cabelo que não respeita estas 3 características da cor da pele. Envelhece a cliente, ela fica mais velha, né? A cliente fica mais velha. Envelhece, traz uma sensação de cansaço, tá? Então, olha só, voltando lá à sua pergunta. Existem 2 modalidades. Existem consultoras que trabalham esta análise presencialmente, então, passando os tecidos. E existem, por exemplo, profissionais que trabalham fazendo esta consultoria online, tá? Pede uma foto da cliente com algumas características específicas, feita numa luz própria, numa luz que revele realmente a cor da pele da cliente, e aí ela vai fazendo esse jogo realmente assim, colocando cores quentes, cores frias, colocando alta intensidade, baixa intensidade, e por aí vai, tá? Legal, interessante. Muito bom. Eu tenho um problema sério com algumas pessoas que querem fazer mechas para disfarçar os brancos. Aí, quando o cabelo cresce, elas se decepcionam. Qual a cor nesse caso? Nossa, desculpa, não entendi. Porque isso é algo técnico, né? Não tem como você correr. A cliente, tanto a cliente loira quanto a cliente que decide cobrir os brancos, ela vai saber que o cabelo vai ter um tempo ali, né? Ela tem que estar ciente que o cabelo cresce e que vai ter uma necessidade de retoque. É lógico. Independente se a coloração for próximo do natural dela, se for uma coloração, se for uma cor fantasia, tá? É que acontece muito, Jailson. Nesse caso, as pessoas têm o branco, elas querem fazer luzes na cor do branco para poder disfarçá-lo, só que elas esquecem que essa cor ela vai oxidar depois. E automaticamente ela vai ficar uma tonalidade diferente. Aí fica o cabelo branco e o louro oxidado, fica uma coisa horrível, na verdade, fica muito feio. Então, é um tipo de coisa que não funciona, não adianta fazer isso. Né? A não ser, ou seja, não tem como fazer sem retocar, como você citou, tem que ter um retoque, senão vai ficar feio com certeza. Exatamente, o cabelo tem um tempo de crescimento, né? Sim. E tem as suas propriedades naturais, como você bem disse, oxidar o pigmento, tem tudo isso. Né? Eu penso o seguinte, Dodge, a melhor forma de trabalhar essas questões é ser sincero com o cliente. Você quer ser loira? Olha, loira demanda você estar aqui no mínimo de 10 em 10 dias, ou de 7 em 7 dias, sei lá, ou de 15 em 15 dias, não sei o que você vai falar para a sua cliente. Você quer ter o cabelo branco? Então, olha só, quer retocar os brancos? Também é a mesma coisa, vai ter necessidade de uma visita com um prazo mais curto ao salão. O que você quer para você? O que vai ser bom para você? Né? Sim, verdade. Com certeza, com certeza.
É questão de conversar e deixar a par do que vai acontecer, né? Com certeza. Exatamente. Mas O que mais, maravilha. Dodge? Vamos lá. Você tem que me lançar perguntas aí para eu deslanchar aqui, querido. Você pode falar com relação, por exemplo, não sei se teria a informação das cores, a emoção que cada cor transmite, por exemplo, o vermelho é tal, o cinza tal, o dourado tal cor, tal sensação, o castanho, o amarelo, o verde, o azul, essas questões. O que essas cores, a emoção que essas cores transmitem. Essas cores. Então vamos lá. Eu não vou falar cor por cor, tá? Eu vou falar das propriedades das cores, tá? Então vamos pensar assim, ó. Cores mais quentes. Eu não tenho nem círculo cromático aqui, mas vamos pensar naquele círculo cromático, aquela roda de cores. Isso, pronto. Então olha só. As cores mais. Ah, perfeito, perfeito, ótimo. Então olha só. As cores mais quentes. Qual a cor mais quente que eu tenho no círculo cromático? É o amarelo. Então, as cores que são derivadas de amarelo ou da mistura do amarelo, elas são cores que elas são mais energéticas. Energéticas no sentido que ela demanda muito mais energia. Elas são cores que elas aparecem mais, que elas têm uma vibração maior, ok? Então, olha só, eu quero chamar a atenção, eu quero aparecer, eu quero chegar chegando, eu posso sim me validar dessas cores. Por favor, isso é uma leitura bastante fixa, tá? Vai depender da cor que eu vou colocar com outra cor e por aí vai, tá? Já as cores mais frias, elas são cores de introversão, de introspecção, tá? São cores quando, por exemplo, olha, eu tenho uma reunião lá, exatamente, obrigado, Dodge. Eu tenho uma reunião e eu não quero chamar muita atenção, porque eu já falei demais na empresa durante o mês inteiro, então eu quero chegar pianinho. Então eu vou me validar dessas cores, né? Aquela cor que vai me retrair um pouquinho mais, vai trazer essa sensação também aos olhos do interlocutor. Tem uma fala, o Dodge, de Johannes Itten, que foi assim um profissional que trabalhou muito a psicologia das cores, e o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, ele foi um professor, tá, da Bauhaus. A Bauhaus foi uma escola na Alemanha, uma escola de artes extremamente conceituada, tá? Lá muitas coisas se desenvolveram, né, nessa escola chamada Bauhaus. Então, olha só, Johannes, ele percebeu o seguinte, que os alunos, olha só, propriedade emocional da cor, da temperatura de pele, inclusive. Alunos que tinham sua pele fria, de temperatura fria, eram alunos mais introvertidos e que, quando iam pintar os seus desenhos, as suas artes, eles utilizavam as cores frias também, numa maior escala. Olha que coisa interessante. Enquanto os alunos, Dodge, que eram aqueles mais extrovertidos, mais alegres, né, que esbanjavam a sua energia, eles tinham, geralmente, sua pele de temperatura quente e nas suas artes, então, eles procuravam eles trabalhavam melhor as cores quentes. Olha que coisa interessante. Então, a forma que eu me vejo, não é? Eu me vejo com uma pele fria, então, possivelmente, eu tenho as características da introversão, do melancólico, do fleumático, por exemplo. Diferentemente de quem tem uma pele mais de temperatura quente. Gente, isso já é estudo de comportamento, já tô misturando tudo aqui, mas tudo faz sentido, tá? Porque segue esse conceito da cor, tá? Então, olha, Dodge, o quanto é importante. Eu falei na live seguinte, você pode baixar o círculo. Obrigado, querido. Eu falei na live passada, né, que a gente tem que prestar atenção, nós profissionais de beleza, qual é o símbolo emocional que nós estamos colocando nos nossos clientes. Isso é muito importante. A cor é um símbolo também, que a gente está ali instaurando no nosso cliente e que vai trazer uma sensação emocional para ele e para quem olhar para ele, aos olhos do interlocutor também. Então a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, Dodge, no tipo de harmonia da cor. Quando eu falo tipo de harmonia, por exemplo, se eu utilizo uma cor complementar, que é uma cor complementar lá no círculo, é uma cor que está equidistante da outra.
Então, uma está lá embaixo e a outra está lá em cima, seguindo uma linha reta. Por exemplo, vermelho e verde, ou o laranja e o azul, exatamente, tá? Então, quando eu utilizo uma harmonia complementar, na camisa, por exemplo, ou na maquiagem, vamos pensar assim, eu estou trazendo ali um elemento de alto contraste que vai suscitar, então, uma emoção mais exagerada, mais exacerbada, vai chamar muita atenção. Então, por exemplo, vamos supor, eu acordei tão tristezinho, né? E aí a gente pensa assim, poxa, eu vou lá e vou colocar, então, uma cor complementar, uma harmonia complementar. Pode levantar meu astral, às vezes pode até derrubar ainda mais, sabe por quê? Porque você está usando elementos que demandam energia. Quando você está alegre, por exemplo, nas cores, você chega lá no serviço, o pessoal, poxa, olha só, aí veio toda colorida, não sei o que lá. Aí já pensou, você sai de casa, poxa, mas eu nem queria, me deixa em paz. Olha só, você saiu vendendo uma imagem ao contrário daquilo que você está no seu interior. Olha que coisa louca. É a mesma coisa que colocar um cabelo extremamente vermelho numa pessoa que é extremamente introvertida. Às vezes ela pode não segurar essa cor. Sim, verdade. Então a gente tem que pensar, Dodge, nas propriedades da cor. Na harmonia cromática, é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar também no aspecto cultural da cor. A gente tem um livro maravilhoso que fala sobre os aspectos emocionais da cor, se chama A Psicologia das Cores. Eva Eller, tá? Só que este livro, por exemplo, ele é um livro maravilhoso, gente. Quem estiver me assistindo quiser entender mais aí dos aspectos emocionais da cor. Só que, por exemplo, esse livro, ele é derivado de uma pesquisa sobre cores que fora feita na Alemanha. Tá? Então, o pensamento, a relação do alemão, em relação, do pessoal lá na Alemanha, em relação às cores, às sensações emocionais, possivelmente são diferentes das sensações que a gente tem aqui no Brasil. Com certeza, verdade. Verdade. Tá? Então a gente tem que pensar nisso, porque você sabe muito bem disso. As pesquisas, às vezes, elas são feitas lá e elas são replicadas aqui. E o povo, e na América do Sul? Como que o povo pensa a cor? E na América do Norte? Como que o povo pensa? Né? Eu tive a oportunidade, Dodge, de participar de uma pesquisa na USP. Fazer uma pesquisa com um grupo multidisciplinar, onde nós, antropólogos, visagistas, profissionais de moda, biólogos, né? E nós gostaríamos de entender o aspecto emocional da cor na maquiagem da mulher brasileira. Que legal. Muito legal. Foi muito interessante. Que legal. Então, olha só, lá no momento de que nós estávamos fazendo a pesquisa, no momento da coleta de dados, agora eu posso falar porque a pesquisa já acabou, tá? Mas a gente aplicava 4 tipos de maquiagem. A gente aplicava uma efeito placebo, a cliente sentava na cadeira, espelho coberto, pincel, maquiador, tudo certinho, tá? Como se estivesse aplicando produto, mas não estava aplicando nada, na verdade, né? No rosto da cliente, tá? Depois nós tínhamos uma maquiagem leve, uma maquiagem mediana e uma maquiagem com cores mais pesadas. E quando a gente tirava descobria ao espelho que a mulher se olhava, as reações eram mais diversas possíveis. E tinha uma câmera filmando as expressões faciais dessa cliente. Então, olha só, você como bom visagista, você sabe que às vezes a gente está falando e o nosso semblante, as nossas microexpressões estão dizendo outra coisa. É verdade. Então, essa pesquisa foi muito profunda. Porque a gente conseguia captar ali se realmente o que ela estava verbalizando era o que ela estava sentindo. Foi muito interessante. Teve uma cliente, por exemplo, eu vou contar esta cliente porque me chamou muita atenção, que já na fase placebo, ela olhou para a maquiadora e falou assim, nossa, você deixou a minha pele muito escura. Nós não tínhamos aplicado nada. Olha, que interessante, Everson. Não tinha aplicado nada. Ela se olhou no espelho e teve esta fala como resposta.
Olha só. Então, para você ver, olha só que interessante, às vezes, às vezes não, sempre é muito emocional. Está muito aqui Uhum, dentro da gente. Então, uhum. ela já foi meio que, abre aspas, armada, para quando se visse maquiada, possivelmente ela ia ter essa reação. Então, você Tá. imagina quando for posto as outras cores, né? Será que ela gostou? Uhum. Com certeza não, né? Não, Tá? com certeza não. E um outro aspecto, Dodge, que é muito interessante também, por isso que eu falo, bato na tecla sempre. A harmonização está na repetição. Por quê? Nós fazíamos antes, eu fazia o teste de coloração pessoal nessa cliente, verificando os 3 aspectos da cor. Ela não sabia. Aí eu falava, Aham. olha, aí a gente tinha lá os 3 carrinhos, né, com cada estação, primavera, verão, outono, inverno, que serve também para as peles negras, Skype, blues, enfim, tá? Uhum. Dependendo do resultado do teste, eu falava para a maquiadora, olha, a pele dela é primavera, então vai lá. A maquiadora pegava o carrinho com as cores da primavera e ela maquiava. A cliente nem sabia disso, tá? No final do procedimento, das 4 fases, a gente apresentava os 4 carrinhos para a cliente e falava, agora qual carrinho você acha que tem as cores que mais se harmoniza para você, que tem as cores que você mais gosta? Por incrível que pareça, Dodge, a maioria das clientes iam no carrinho, escolhiam o carrinho da temperatura de cor dela, da pele dela, da Uhum. intensidade de pele dela. Então, Interessante. olha só você, o quanto nós, meio que inconsciente, a gente já tem mais ou menos uma percepção daquilo que vai ficar legal, daquilo que não vai ficar legal. Agora, imagina nós profissionais cabeleireiros, a Uhum. responsabilidade que a gente tem de colocar a Uhum. cor que realmente corresponde ali às necessidades emocionais da cliente. Porque muitas vezes eu observo justamente o quê? Que a pessoa é como se ela colocasse um capacete na cliente. Ele analisa a cor sozinha, ele acha aquela cor bonita e pega um capacete e põe naquela pessoa, sem considerar todas essas questões que você está abordando aqui. Não é? Ou seja, então a cor até pode ser bonita, mas ela às vezes não é uma cor ideal para aquela pessoa em específico. Daí, muitas vezes, a pessoa sai do salão com uma cor de cabelo que todo mundo olha e acha até bonito. Fala, meu, tá divina essa cor. Mas a pessoa em si, ela não se viu naquela cor, ela não consegue suportar aquela cor e muitas vezes acaba retornando ao salão para mudar a cor. O cabeleireiro fala assim, não, mas como vai mudar? Essa cor tá tão linda, ficou tão maravilhoso. A mulher fala, não, olha, não gostei e tal, não, quero que muda. E acaba mudando a cor. Por quê? Houve a falha em entender-se essa relação que a cor tem com o emocional da pessoa e até mesmo com a personalidade da pessoa, né? Com aquilo que a pessoa naquele momento está passando, vivenciando e sendo também. Porque às vezes a pessoa ela pode, em um determinado momento, não suportar aquela cor, mas em um outro determinado momento, que ela está de uma forma diferente, ela pode suportar. Então, tem momentos também, né? A pessoa, às vezes, ela está em uma situação, ela não é aquela condição, ela está naquela condição, que pode ser mudada e alterada. Perfeito, Dodge, perfeita a sua fala, magnífica. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Daí, a questão de nós trabalharmos, então, fazendo uma comparação à nossa fala, a questão é nós trabalharmos a cor de maneira consciente. Uhum. Né? De maneira consciente. Porque o nosso cliente, realmente, às vezes pode ser a cor da moda, né? Mas se você Uhum. seguir o parâmetro de padronização, se nós seguirmos esse parâmetro, nós só podemos chegar no resultado, que vai ser o erro, né? Porque às vezes Sim. aquela cor ficou, como você bem disse, realmente muito bonita, mas não representa o estado emocional daquela cliente naquele momento. Uhum. E tem uma outra coisa, Dodge, porque mais uma vez eu certifico, que é interessante sim, a gente entender então sobre as propriedades da cor e como aplicá-la, né? Que foi Sim. lá o início do nosso tema. Primeiro, é uma pergunta que é muito importante, tá? Qual é o espelho
A gente deve pensar isso, é claro, você não vai, de repente, fazer essa pergunta do seu cliente, você vai elaborar aí uma melhor forma de perguntar. Mas qual é o espelho que é importante para você, que tem sido mais fundamental para você se enxergar na sua vida? É esse espelho de vidro que você olha e fala assim, nossa, eu tô linda, tô maravilhosa. Ou então, Dodge, às vezes o nosso cliente, até nós mesmos, nós estamos fazendo o olhar do outro ser o nosso espelho. Ou seja, se o outro me olhar e falar assim, nossa, você tá bonito, você tá top, ah, legal, gostei, então vou ficar assim. Em contrapartida, se o outro me olhar e falar assim, nossa, a cor de cabelo ficou horrível para você, vai lá e troca. Aí a pessoa vai lá e troca mesmo. Por quê? Porque o olhar do outro está sendo mais importante para ela. Olha que coisa interessante. Mas, Jailson, então, por que é importante eu entender da técnica? Porque quando você entender da técnica, que você mostrar ali a cartela de cores de cabelo para sua cliente, que ela fala assim, olha, eu quero essa cor aqui. E você, com sabedoria, falar para ela, olha, essa cor aqui, o que você acha de nós utilizarmos essa que está do lado? Sabe por quê? Porque a sua pele tem essas características que correspondem às características que essa cor tem. De repente, sua cliente vai falar, nossa, olha que interessante. Pega ali aquela mecha, coloca ali, aproxima perto da pele dela, fala, olha, você tá vendo como isso daqui tá, esta cor traz mais harmonia do que esta cor? A cliente vai olhar, vai racionalizar e vai falar, meu, eu gostei de saber disso. Eu gostei que a cor do meu cabelo corresponde às características da cor da minha pele. E aí, quando o outro olhar para ela e falar assim, nossa, mas essa cor não ficou bonita, ela vai falar assim, mas qual parâmetro que você está utilizando para falar que essa cor não ficou bonita? Pode ter não ficado bonito para você, mas para mim ficou, é o que importa, é para mim. Verdade. Ou seja, Dodge, a beleza é a beleza interior que está em jogo aí. Não é essa beleza lá, padronizada. Sim. E a moda, olha, tal cor vai ser a cor do ano, mas às vezes a cor do ano não tem nada a ver comigo. Às vezes não me representa. Né? Então tem muita coisa aí em jogo. Eu vejo a moda, na minha visão, ela seria mais dar um norte da direção que vai se percorrer e aonde você vai fazer as suas adaptações dentro daquilo, porque realmente, se for seguir, for fazer uma análise e uma segmentação engessada dessa questão, complica, porque como você falou, isso aqui não me representa. Não me interessa se está na moda, se não me representa, não me representa. Não é? Então não é bem por aí. Então essa leitura da cor, essa leitura da emoção, essa leitura do estado que aquela cliente ela se encontra, também essa percepção também, que você citou muito bem, quando muitas vezes o olhar do outro é mais importante do que o olhar da própria pessoa. Né? Isso também é muito importante, o profissional de beleza, ele tentar captar. Eu sei que às vezes é um pouco difícil você captar, mas é importante ele tentar captar essa questão. Porque às vezes tem a cliente, Jair, que ela chega assim e fala assim, olha, é o seguinte, pode fazer o que você quiser aí, faça o que você quiser. Só que algumas clientes falam isso e realmente ela está colocando os cabelos nas suas mãos, mas nem toda. Tem aquela que ela vai dizer isso e no final do processo, se ela não gostar, ela fala, não gostei. Ou seja, ela te coloca no empresa, né? Ela te dá uma autonomia e depois ela arranca de você aquela autonomia que foi dada. Então, ou seja, quando nos é dada uma autonomia, eu recomendo que você não a receba de bom grado totalmente, que você sempre faça esse gerenciamento, como você está dizendo, aonde você consiga trazer a cliente para a situação aonde, ainda que você a oriente, mas ela decida, dê a palavra final. Né? Ela vai dar a palavra final de toda a análise que você fez. Né? Porque senão você pode também depois acabar se complicando. Né? Principalmente uma cliente que está instável, que é insegura. Como você disse, ela pode fazer o cabelo no salão, o cabelo fica maravilhoso, e quando ela chega em casa, o marido dela olha e fala, que coisa horrível, pronto, acabou. Ela vai voltar no salão e falar, não gostei, odiei. E você fala, peraí, mas tem um monte de foto aqui que você tirou dando risada, sorrindo.
Você falou que amou o cabelo e agora você está dizendo que não gostou. Como que mudou do dia para a noite? Assim, ah, não gostei e tal, tal, tal. Então tem que se resguardar um pouco também dessa loucura, entre aspas, que acontece às vezes com algumas pessoas estáveis, onde o olhar do outro é mais importante do que o seu próprio olhar. Sim, com certeza. Dodge, olha só. É muito boa a sua fala, né? Nós, profissionais cabeleireiros, nós temos que entender de uma vez por todas, né, que a textura do corte do cabelo, né, se é liso lá, se é cacheado, o corte neste cabelo, né, o formato do corte, se ele vai ser reto, se ele vai ser inclinado, né, se ele vai ser circular, tá? A cor que está nesse cabelo que tem essa textura e que tem esse formato de corte, tudo isso são símbolos, ok? São símbolos. O que escreve símbolos? Uma linguagem que é chamada de linguagem não verbal. Toda linguagem comunica algo. Eu estou falando contigo aqui, os nossos interlocutores aí, eles estão entendendo. Então, nós estamos utilizando o quê? Uma linguagem verbal. Ok? O cabeleireiro trabalha esta linguagem não verbal, que é a linguagem dos símbolos, do que os símbolos escrevem numa pessoa. Então, veja bem, eu tenho que entender o que essa linguagem está querendo dizer. Né? Porque ela vai falar do meu cliente em específico. Então, imagina só, você entender esta tal linguagem não verbal, ok? Entender o significado, a tradução dela, e colocar, então, no seu cliente símbolos que correspondam com quem ele é, no mais íntimo do seu ser. Isso é mágico, Dodge. É verdade, é verdade. Isso não tem dinheiro que pague. Então, imagina o seu cliente sentado na sua cadeira e você explicando para ele, porque você é o profissional, você que é o detentor do conhecimento. E hoje, Dodge, tudo a gente busca na internet, né? Sim. Então, um profissional de beleza não dá mais para trabalhar só com uma técnica. Pode ser muito bom técnico, mas tem que entender o porquê daquela técnica. O porquê que eu vou trabalhar determinada técnica? Porque a minha técnica, ela escreve algo na imagem do meu cliente. Então, o que eu tenho que escrever na imagem do meu cliente? Poxa, eu vou escrever força, determinação, autoridade no meu cliente. Vou escrever isso nele, através da minha técnica. Mas no seu íntimo está dizendo frágil, sensível e delicado. Olha o ruído de comunicação. Com certeza. Com certeza. A gente tem que conhecer, a gente tem que conhecer. Jair, os nossos clientes vão chegar com essa demanda. Pelo meu cálculo aqui, eu acho que nós temos só 1 minuto. Vai acabar o tempo, né? Já passou rapidinho. Eu quero, então, antes que acabe, né, eu quero agradecer pela sua presença. Foi maravilhoso, como sempre, não poderia deixar de ser. E dá uma palavrinha final, pessoal, fala do curso, tá? Aproveita, eu acho que tem 1 minuto ainda. Tá bom, perfeito. Olha só, eu também quero agradecer, Dodge, por esta oportunidade, tá ok? Falar de visagismo é falar de algo que eu amo, tá? E você, profissional de beleza, se já conhece a técnica, ótimo, continue aprimorando. Se não conhece, procure conhecer, porque esta técnica é uma técnica que transforma vidas, ok? Nós temos aí vários profissionais que falam da técnica, então procure o melhor que vai se adequar às suas necessidades. Eu falo de visagismo sim, eu tenho uma escola, Instituto Evolua,